Pessoal, eu prometo que eu estou tentando fazer os editoriais menores. Mas é tanta coisa acontecendo de uma hora para outra que não está dando. Eu estou tendo que escolher qual tipo de matéria que eu seleciono para trazer para vocês. E cada uma mais bombástica do que a outra. Vamos começar agora falando de mais um veto do Lula. E esse veto deu muito o que falar. Vamos lá. Começando o editorial. Você acompanha a internet aqui, senão você não estaria me vendo. Você já deve ter visto um meme que diz assim: o golpe tá aí, cai quem quer. Pois é. Se eu não soubesse que esse meme já é um meme antigo, eu ia dizer que esse meme foi inventado só por causa do PT. Olha só a desculpa esfarrapada do Haddad agora, tentando convencer o Congresso Nacional para não derrubar o veto do Lula sobre a desoneração da folha de pagamento. Eu já expliquei para você, desoneração da folha de pagamento é reduzir impostos de setor produtivo para que as pessoas não percam os empregos. E aí, o Haddad veio com a história da carochinha para cima do Congresso. Olha a desculpa. Olha, não veta não. Nós vamos apresentar outras medidas para compensar o veto, a desoneração. Então, confia no governo Lula, pode confiar que eu vou criar um outro mecanismo para facilitar para as empresas. Meu amigo, você acha que o Congresso vai acreditar nisso? Nunca. Essa matéria foi publicada no Valor Invest. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas nesta sexta-feira que pretende apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua volta à viagem da COP28, um conjunto de medidas para compensar o veto integral da prorrogação da desoneração da folha. Então, ele vai criar mecanismos para compensar isso aí. Tá, quem é que acredita? Ninguém acredita. E aí, a coisa ficou mais complicada. Por quê? Porque o Congresso falou, olha, o golpe tá aí, cai quem quer, eu não vou cair. E aí, matéria da Band News para você. Haddad viu que o veto vai acontecer, que a derrubada do veto vai acontecer. E aí ele disse que vai ter que ter uma outra alternativa se aconteceu a derrubada do veto, e aí ele vai ter que arrumar outro jeito de arrecadar dinheiro para o governo Lula. Afinal, os lençóis egípcios custam caro, os 15 milhões no cartão corporativo tem que ser pago, o juro de cartão é muito alto, e ainda precisa de bancar 1 bilhão para viajar, né? Então tem que arrumar mais dinheiro. Então o Haddad mudou o discurso e falou, não, nós vamos dar um jeitinho de arrumar mais dinheiro para o Lula. Tá. Só que quem não gostou nada foram aliados do Lula. Olha o que o Bruno Zambelli diz aqui sobre esse caso. Já posso ouvir a torcida lá no fundo. Volta Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo a Daniela Lima, na Globo, as entidades sindicais estão indignados, estão revoltados, estão pé da vida com o Lula. Ouça só. A gente traz para vocês em primeira mão a resposta de 3 das principais centrais sindicais do Brasil a esse veto integral imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a desoneração da folha de pagamento. Segundo a Força Sindical, Força Sindical do Paulinho da Força. UGT e a UGT de São Paulo. CSB, essa decisão. E a CSB. 3 das maiores entidades sindicais do Brasil estão revoltados com o Lula. Só que tem um detalhe, não são entidades do patronal, são entidades dos trabalhadores. Até o pessoal dos sindicatos falou, Lula, você é louco, todo mundo vai perder emprego. São as entidades alinhadas ao PT, historicamente alinhadas com o PT, até a força sindical do Paulinho da Força, dizendo, você é maluco? Você vetou isso aqui, você vai gerar um monte de desemprego. Olha só o que a Daniela continua falando. De Luiz Inácio Lula da Silva coloca em risco, não um, não 2, mas milhões de empregos. Aqui no Conexão para vocês, as centrais sindicais abaixo lamentam a decisão do governo federal em vetar o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A decisão se deu sem debate com o movimento sindical, eu repito, a pressão, o governo tem dado um ar de pressão patronal. A nota é dos trabalhadores. Vamos lá.
Olha só, é a Globo desmentindo a narrativa do governo. O governo está dando a entender que são sindicatos patronais. Não são, são sindicatos dos trabalhadores, tá? A Força Sindical, o UGT e a CSB dizendo, olha, vai arrebentar com o emprego do trabalhador. 3 das maiores centrais sindicais do Brasil. A decisão se deu sem debate com o movimento sindical, sobretudo com os setores mais afetados. O veto coloca em risco milhões de empregos, estimula a precarização do mercado de trabalho e levará ao fim do ciclo conduzido pelo Ministério do Trabalho à redução do desemprego. O que eles estão dizendo, né? O veto vai alterar a trajetória de queda do desemprego no Brasil, que foi ontem celebrada pelo presidente da República nas redes sociais. Vamos só lembrar que ontem foi celebrado porque São Paulo puxou o índice reduzindo a queda de empregos, tá? De desemprego, tá? Então, só deixando claro para você, uma série de especialistas, economistas dos mais gabaritados dizendo vai ter desemprego. Não se pode vetar a desoneração da folha. Isso não pode acontecer. Agora, as 3 entidades sindicais com maior peso no Brasil, gente da esquerda, tá? Não é gente da direita, não. É gente da esquerda. As 3 maiores entidades falando, Lula, você vai quebrar os trabalhadores, vai arrebentar, vai precarizar o trabalho. E Lula não tá nem aí. E aí, lembra daquele discurso de, olha só, pessoal, olha lá os negacionistas. Você lembra disso? Pois é. Junta uma turma negacionista aí. O Haddad vem e falsamente diz a desoneração foi um erro e não trouxe benefício, afirma Haddad. O quê? Ele está falando que a desoneração da folha não trouxe nenhum benefício. Durante a pandemia, principalmente, manteve milhares de empregos. São o que vários especialistas renomados trazem. Especialistas de direita e de esquerda. Todo mundo sabe que a desoneração da folha manteve emprego de pessoas. E aí vem outro negacionista. Matéria agora do O Antagonista. Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, diz que a desoneração da folha não gerou empregos. Oi? Tá batendo de frente com as entidades sindicais? Tá batendo de frente com os principais especialistas? Tá. Mas qual é o ponto que eu quero chegar com esse negacionismo do PT, do Haddad, da presidente do PT? É mostrar para vocês, Lula tá perdendo todo tipo de apoio que ele possa imaginar. Para as entidades sindicais baterem de frente sem dialogar com o Lula, sem dialogar com o PT primeiro, vir e fazer manifesto. Eu estou falando das entidades dos trabalhadores. As patronais já fizeram altos manifestos. Mas para essas entidades chegarem e baterem de frente com o Lula, é que o Lula já não tem apoio de lado nenhum mais. Nem o STF está tão alinhado com o Lula mais. E aí, vamos mostrar mais um pouco. Lembra? O golpe está aí. Cai quem quer. Sabe quem foi a turma que foi lá, fez campanha pró-Lula, disse que o Bolsonaro tinha traído eles? Pois é, a turma da Polícia Civil. E aí aconteceu um pequeno detalhe. Essa matéria é da Gazeta Brasil e o Lula vetou aposentadoria integral, licenças, indenizações e ajuda de custo para policiais civis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou na quinta-feira uma série de artigos de lei da Lei Orgânica das Polícias Civis, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em outubro deste ano, após 16 anos de trabalho, de tramitação. A lei unifica as regras para o funcionamento da autoridade nos estados, com direitos, deveres e garantias aos agentes de segurança. Vamos resumir isso aqui? O que aconteceu? Depois de 16 anos das entidades tentando aprovar, não aprovaram no governo Bolsonaro e aí ficaram revoltados. Bolsonaro foi muito claro, olha, não dá, se a gente aprovar isso aqui, época de pandemia, tudo isso vai ser péssimo, nós não vamos conseguir manter. Então foi honesto com eles. Lula prometeu o contrário, falou, não, vem com a gente, Bolsonaro não deu, mas eu garanto para vocês que eu vou conseguir. E aí foi, deixou o Congresso articular, aprovou no Congresso e foi para a mão do presidente.
presidente tinha dois caminhos, vetar ou sancionar. Se ele sanciona, ele cumpre a promessa. Se ele veta, ele descumpre aquilo que ele prometeu. Adivinha qual foi o resultado? Vetou. E aí, olha mais uma nota da Cobrapol, tá? E a Cobrapol é uma das instituições, entidades mais respeitadas do Brasil. A Cobrapol é a mais respeitada do Brasil sobre os policiais civis. E ela escreveu aqui: manifesto à nação. A traição do governo Lula nos vetos à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. PL 4503, Senado Federal, e PL 1943 da Câmara dos Deputados. Manifesto aos policiais civis. A traição do governo Lula nos vetos à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Pois é, a entidade aqui chamou o Lula de traidor. Traidor. Pois é. Então perdeu mais um apoio e essa entidade também não quer papo com Lula. Mas o que era o papel que o Lula deveria ter feito e por que eles chamaram de traição? Vou colocar para vocês verem. O Paulo Bilinski é delegado da Polícia Civil. E aí ele escreveu aqui, ó, para quem achou que o Lula seria bonzinho com as polícias, tá aí, votem no PT, serão escrachados. E aí fica aqui, você não precisa prometer, mas se prometeu, cumpra. Ouça só. A sanção do projeto de lei orgânica da Polícia Civil, aprovado pelo Congresso, com nosso apoio, vai ser na próxima quinta-feira pelo presidente Lula. E a gente agradece muito aqui do Sindicato dos Policiais Civis. Polícia Militar e tem outros projetos importantes da segurança. Muito obrigado. Deixa eu só café. Pois é, o Dino aqui garantiu com toda certeza, ó, vai ser sancionado, é na próxima quinta-feira, pode contar com o governo Lula, vai estar tudo certo. E aí todo mundo fez festa, Lula, o melhor presidente do Brasil. Só que vetou, foi o contrário, então agora é traidor. Então as polícias civis e uma série de servidores, Correio fazendo greve, o pessoal da Receita Federal fazendo greve. Pois é, a coisa está ficando ainda mais complicada. E aí, já gastei 12 minutos só explicando esse imbróglio que o Lula entrou aqui. Tanto ao vetar a desoneração da folha e ao vetar aqui também os benefícios da carreira policial. E perdeu o apoio, o pessoal dos sindicatos. Ó. E Lula, com o sindicato, achava que tinha apoio, né? Mas viram que é tudo aquilo que eu sempre falei para vocês. A esquerda não está pelo projeto de nação, está pelo que eles podem ganhar de benefício. É isso. E aí, quando não dá benefício, a esquerda vira contra o presidente. Mas vamos lá. Continuando agora o ponto ainda é mais tenso. A briga que está acontecendo entre o STF com o Congresso Nacional e o Lula no meio dessa história. Vamos lá, matéria do Poder 360. A coisa ficou tão desesperadora que o Gilmar Mendes começou a ligar para os deputados, para os senadores, outros ministros do STF, também começou a ligar para os senadores. E aí ficou tão desesperador, e eles estão tão preocupados, que eles chegaram a ligar para o Valdemar da Costa Neto, para a oposição, pedindo para o Valdemar da Costa Neto articular para essa PEC não passar. Matéria do Poder 360. Gilmar Mendes pediu ajuda a Valdemar, do PL, contra a PEC. Vários ministros do STF ligaram para senadores tentando impedir a votação da emenda constitucional, que limita poderes do magistrado, mas não tiveram sucesso. E aqui, segundo a reportagem, e segundo alguns senadores também disseram, o Costa Neto chegou a ligar para esses senadores e pedir para eles, ó, abranda aí, pega leve, mas não deu certo não. Os senadores, com sangue nos olhos, falaram, não, nós vamos para cima do STF. E aí, qual que é o problema? Qual que é o desespero aqui? E o desespero é tanto, a ponto, olha só, matéria da Gazeta Brasil. Gilmar Mendes chamou autores de PEC que limita poderes do STF de pigmeus morais. Então o STF ligou para os senadores, tentou coagir os senadores, ofendeu os senadores, ofendeu o Pacheco, ministro, presidente do Senado. Ou seja, é uma declaração de guerra de um poder contra o outro. E isso aí é um abuso. É ir além das 4 linhas da Constituição. Não tenha dúvida disso. Mas qual é o desespero? O que fez chegar a um nível de desespero
tão grande? É simples. Mostrar fraqueza. O STF, o intocável, aquele que ninguém poderia mexer. De repente, senadores vêm para cima deles e resolvem comprar a briga. Isso vai mostrar a fraqueza do STF. Depois de tantos sinais de força que o STF mostrou, agora mostrar sinais de fraqueza? E é isso que aconteceu. Tanto é que o Pacheco criticou a reação desproporcional e falou, vai ter mais ações ainda. Nós vamos para cima. E aí o que aconteceu? O povo tomou coragem. E aí foi feita uma pesquisa mostrando que o povo, só 17% do povo é a favor do STF. E mais uma pesquisa, essa matéria do Ceará Antenado, pesquisa revela que 70% dos brasileiros apoiam limitar o poder de decisões monocráticas do STF. Então, resumindo isso aqui, o povo está contra o STF. E aí, se o Senado está contra o STF, é o Senado que vai ter apoio popular. O povo vai estar do lado do Senado e não do STF. E aí, meu amigo, o jogo ficou duro. Aí a coisa complicou. E aí, jornalistas que estavam com medo de falar começaram a botar a boca no trombone. Gente que estava com medo de defender o Senado começou a pôr a boca no trombone. O Pacheco começou a crescer politicamente. E olha só, quem é o tipo de gente que ainda sobrou defendendo o STF? O Renan Calheiros. Matéria do Pleno News, o Renan Calheiros saiu em defesa do STF. Diz que o STF é guardião da democracia. Mas você sabe qual que é o grande problema disso, do Renan Calheiros vir fazer a defesa? É que hoje a gente já não depende mais de jornais. Hoje a gente tem as redes sociais e o brasileiro já não tem mais memória curta. Como é que o Renan Calheiros pode defender o direito a liminar do STF se nem ele respeita? Matéria do Senado Notícias, isso aqui, ó, de 2016 ainda, tá vendo? 2016. O Senado estava com o Renan Calheiros como presidente do Senado. O Marco Aurélio veio, deu uma liminar, mandando afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. Sabe qual que foi a resposta do Renan Calheiros? Não vou cumprir. O STF não manda nada. Matéria do Valor Econômico, também de 2016. Renan resiste em cumprir a liminar. E aí ele disse o seguinte, a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado criou uma situação de confronto entre os poderes legislativo e o judiciário. E sabe quem ganhou a queda de braço lá em 2016 entre o legislativo e o judiciário? Pois é, foi o legislativo. O STF lá perdeu. E aqui pode perder de novo. Então o medo e o desespero foi esse. Opa, eles partiram para cima da gente. Teve contra-ataque. E agora? Será que nós vamos ter todo o poder que nós imaginávamos? E aí até o governo Lula, através do Jacques Wagner, e mostrou que o Lula já não tem força nenhuma no Congresso, perdeu, mané. Pois é, a coisa ficou complicada. E aí, a figura agora central deixou de ser o Pacheco. O Pacheco já fez o seu simbolismo. Agora, quem vai entrar no jogo pesado chama-se Arthur Lira. Pega o fio que eu vou passar para você. Duas situações que pareciam há pouco tempo improvável. O Pacheco era o cara mais desprezível da política na visão de milhares de brasileiros. Agora ele ressurge das cinzas como uma fênix e se torna o herói que está enfrentando o STF. Sabe o que aconteceu com a popularidade do Pacheco? Estourou. Tem gente falando até em Pacheco para governador do estado de Minas se ele enfrentar o STF. Se ele colocar, então, um impeachment, meu amigo, já pode falar até em presidência da República. É lógico que não é para tanto, mas que ele cresceu com essa pauta. E aí, outro improvável, Arthur Lira, o todo-poderoso da Câmara dos Deputados. O cara é forte. De repente, ele perde todo o apoio popular e todos os olhos vão se voltar para ele. Sabe qual que é a aposta da esquerda? Essa matéria é da Carta Capital, um site de extrema esquerda. O Arthur Lira deve postergar a análise da PEC que restringe poderes do STF.
Opa, vamos lá, nós temos o Arthur Lira ainda para nos socorrer. O Arthur Lira vai colocar o dele na reta para salvar o STF. Será? Duvido deu dó. Matéria da revista Oeste. O Globo. Lira não quer arriscar capital político para proteger o Supremo. O presidente da Câmara não está disposto a barrar a tramitação de PEC que limita poderes dos ministros. E aí, nessa matéria aqui, o Lira deu uma entrevista para a Globo e falou, não, quem vai decidir é o colegiado. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vou colocar o meu na reta para defender o STF, não. Agora vocês entenderam o porquê do desespero a ponto dos ministros do STF ficarem tão malucos para tentar barrar isso? Essa é a situação. Ou seja, eles estão numa verdadeira sinuca de bico. E aí, olha só. Ficou tão escrachado, que o Gil Diniz, que é deputado, colocou aqui, ó. Vejam a gravidade do que foi exposto com a Ascom do governo, né? A assessoria de comunicação deles. Petista, como a Ascom petista trata do tema. E ele está falando da Globo, tá? Fazendo uma analogia aqui. Então, há uma parceria entre os dois poderes contra bolsonaristas. O Supremo surgiu para favorecer o Lula, né? Que ele escreveu desse condenado. Fala do Gil Diniz, não representam o canal, tá? Houve traição por votar a PEC que limita os poderes do Supremo. Percebam a gravidade do que foi exposto. E aí, escuta só. Ontem, o Rui Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e antes dele entrar, um ministro do Supremo... Opa. O Rui Costa, ministro do Lula, foi dar uma entrevista na assessoria de imprensa do governo, ou seja, na Globo, né? E aí, enquanto o Rui Costa ia falando, um ministro do Supremo no celular mandando mensagens para a repórter da Globo. Deu para sentir o baque? Falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu? Opa! União dos bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu? Cara, ele já não tem mais pudor em falar isso, não. Ele já não tem mais preocupação. Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não. Todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só, teve aqui um vazamento de informação de quem seria esse ministro, tá? Mas a grande questão é a seguinte: deu para perceber o desespero aqui? Deu para perceber a situação absurda que tudo isso se tornou? A guerra está declarada. Já não tem jeito. Só que o Congresso aqui, antes tão apequenado, o Congresso que era jogado aos cantos, hoje, num estalar de dedos, ele cresceu, ele acordou, ele levantou. E aí, me lembra muito aquelas histórias de filme em que o valentão fica o tempo todo fazendo bullying e atentando o pequeno, até que o pequeno resolve enfrentar e ver que é maior do que o outro. Pois é o que está acontecendo. O Leandro Ruschel, não sei, ele fez uma publicação aqui, ó. Percebam a gravidade da fala do atual decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes. Fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Declarou guerra. Nós estamos preparados para enfrentar as investidas inconstitucionais
provenientes do poder legislativo. Quem vai defendê-los do poder legislativo? O Lula? Quem vai defendê-los do poder legislativo? Os generais? Quem vai defendê-los do poder legislativo? O povo? Quem está do lado do STF nessa situação? Esta é a grande pergunta. O que vai acontecer agora que a guerra está declarada? Pois é. E aí, no próximo editorial, a gente vai falar de guerra, porque tem mais uma bomba pegando no colo do governo Lula, que não vai dar nem para ele pensar nessa guerra que está acontecendo entre STF e Congresso, porque uma guerra de verdade está batendo na porta da América do Sul e vai escancarar quem é o Lula. E aí, vazou uma informação bombástica. Você não vai perder o quarto editorial do dia nas 7 horas. Eu tenho certeza que não. Tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que você tenha gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial.